ciência do movimento, física pra querer, vou alto com meu conhecimento. Saudações terráqueos, vida longa e próspera, espero que estejam bem. Vamos fazer hoje uma revisão para a etapa, para o simulado que vocês farão. Então vamos analisar aqui alguns conceitos e algumas habilidades que são relevantes para que você tenha na sua provinha, tudo bem? Bom, se vocês estiverem prontos, vamos lá então. Primeira coisa importante, pessoal, sobre escalas de temperatura. Quando nós falamos então sobre essas escalas, estamos falando aqui sobre a possibilidade de mudar valores de uma escala para outra. Então, saber a correspondência de uma escala para outra, isso é uma das habilidades mais interessantes aqui para a gente aprender, ok? Como essas escalas, as escalas Celsius e Fahrenheit, são escalas arbitrárias, então os valores delas acabam não coincidindo, não tem nenhuma obrigação de coincidir. Então, 0 graus Celsius significa 32 graus Fahrenheit, 100 graus Celsius é 212, por aí vai. Na escala Kelvin, que é uma escala científica, utilizando então a ideia de descobrir qual é o ponto de zero absoluto, aí nós já temos uma outra possibilidade. Na escala Kelvin, nós temos o 0 Kelvin valendo menos 273 graus Celsius, e lá os valores os pontos de fusão e de ebulição da água são também bem diferentes da escala Celsius. O ponto de fusão fica em 273 Kelvin e o ponto de ebulição em 373 Kelvin. Para fazer a conversão de uma escala para outra, nós vamos utilizar aquela regra lá do toquinho-tocão, beleza? Então você vai fazer o tamanho menorzinho, que é o toquinho, que vai do valor que você está tentando converter, o valor aqui em Kelvin, que tem um correspondente em Celsius e um correspondente em Fahrenheit. Então, se eu pegar esses valores aqui, posso fazer em qualquer momento, a ideia do toquinho-tocão. Aí, toquinho seria o valor menor. Então, vou pegar, por exemplo, de 273 até K e o valor maior de 273 até 373, beleza? Da mesma forma, Celsius vai de 0 até C, o toquinho e o tocão de 0 a 100. E na escala Fahrenheit seria de 32 até F, o toquinho, e o tocão seria de 32 até 212. Então, assim a gente consegue converter de uma escala para outra. E aí fazemos de forma bem natural, Se eu fizer o primeiro valor em Celsius, ele é C menos 0, e o tocão é 100 menos 0, tamanho menor sobre o tamanho maior. Aí, fiz aqui, de 0 até o valor C, então 0 até C, C menos 0, o tamanho desse valor aqui vermelho. Aqui eu estou utilizando a função termométrica, para a conversão dessas temperaturas. E o tocão é de 0 até 100, então 100 menos 0 que eu faço aqui. 100 menos 0. Para a escala Fahrenheit é 32, é F menos 32 e 212 menos 32. E na escala Kelvin eu tenho K menos 273 e 373 menos 273. Melhorando esses valores, fica C sobre 100 igual a F menos 32. 212 menos 32 é 180. Igual a K menos 273 sobre 100 também. Dá ainda para a gente cortar um zero de cada um, que seria o equivalente a multiplicar tudo por 10. E depois simplificar por 2. Então fica C sobre 5. 10 por 2 é 5. F menos 32. 18 por 2 é 9. K menos 273. E 10 por 2 aqui também é 5. Pronto. Chego naquela formulinha clássica que faz a conversão das 3 escalas de temperatura. Aqui você só tem que tomar cuidado com o tipo de pergunta que ele faz. Então, imagina o seguinte, pedir 5 graus Celsius. 5 graus Celsius vale quanto em Fahrenheit e vale quanto em Kelvin? Você consegue determinar isso, ok? Para converter para Celsius e Fahrenheit, você vai combinar as duas primeiras partes aqui da equação, C sobre 5. No lugar desse C, você vai colocar os 5 graus Celsius que você tem e acha o F. E para converter de graus Celsius para Kelvin, você vai igualar a primeira e a terceira parte da equação. Também é bem fácil, aqui estou esquecendo um 3, vocês me perdoem aqui, 273, tá bom? Também é bem fácil da gente colocar essa conversão, porque você consegue, de Celsius para Kelvin, usar apenas o 273, tá? Então é bem simples da gente analisar. Bom,
essas conversões de temperaturas individuais, você utiliza essa equação, que vem da função termométrica, que é uma aplicação, no final das contas, do Teorema de Thales, ok? Bom, para que a gente tenha um entendimento melhor, ainda podemos analisar como são as variações de temperatura de cada escala. Aí você deve ficar de olho. Como a escala Kelvin vai de 273 até 373, então ela é dividida em 100 partes. A escala de graus Celsius é de 0 a 100, então ela também tem 100 partes. E a escala Fahrenheit é de 32 até 212, então ela tem 180 partes. O que significa? Se eu te pedir uma variação de temperatura, é diferente de uma temperatura individual. Então, ó, 5 graus Celsius, né, 5 graus de variação. Isso não é para converter 5 graus Celsius. Para converter 5 graus Celsius, você usa essa fórmula aqui de baixo, normal. Mas, como eu estou pedindo variação de 5 graus Celsius, eu tenho que saber a correspondência dessas escalas. Você pode fazer isso tudo por regra de 3, se você tiver dificuldade de enxergar isso aqui, tá? Por regra de 3 seria, se a escala graus Celsius é 100 partes e a Fahrenheit é 180, então, ó, 100 graus Celsius está para 180 graus Fahrenheit. Então, uma variação de 5 graus Celsius equivale a x. Aí você pode encontrar aqui a variação. Também você pode observar que se é 100 para 180, é 10 para 18, cortei um zero de cada um. Aí diminuir mais uma casa, é 1 para 1,8. Então, seria também a variação em graus Fahrenheit 5 vezes 1,8, que é a proporção entre a escala Celsius e Fahrenheit. A Fahrenheit é 1,8 vezes maior sempre, ok? Então, aqui, variação de temperatura, usa essa regrinha de 3. E se for uma temperatura individual, aí você simplesmente vem aqui e aplica essa fórmula. Tudo bem, galera? Tranquilo? Bom, vou avançar aqui para a gente não perder tempo. Mais um conteúdo interessante é a gente aprender a trabalhar com a potência térmica. Aí, coloquei a figurinha de um aquecedor aqui para você ter uma noção. Então, vou imaginar um aquecedor. Geralmente, esses valores aqui, né, variam bastante, mas é geralmente em torno de 1.000 a 2.000 watts. Vou pegar, sei lá, 2.000 watts, um valor clássico aí, tá bom? Tem um aquecedor desse. Esse aquecedor vai receber energia elétrica e vai transformar em térmica, ok? Quando nós falamos de aquecimento, eu estou aquecendo alguma coisa. Vou imaginar que eu vou aquecer água. Com certeza isso aqui está em alguma prova, ok? Por quê? Porque é um caso mais comum, mais cotidiano, né? Um aquecedor elétrico aquecendo a água. É bem comum você visualizar isso, então vale a pena conhecer, tá? Na água, eu vou imaginar que eu tenho, então, nesse recipiente, uma massa de 500 gramas de água. Ok? Eu posso te falar a massa ou eu posso te dar a densidade. Tudo bem? Densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Aí eu poderia te falar o volume aqui em litros, em centímetro cúbico, em metro cúbico. Qualquer coisa aí tá valendo, hein? Fica de olho. Então, massa de 500 gramas. A temperatura inicial dessa água é de 10 graus Celsius. A temperatura final, eu preciso dessa água a 90 graus Celsius, ok? O calor específico dessa água é 1 caloria por grama grau Celsius. Show? Lembrando que 1 caloria a gente pode usar como 4,18 ou 4,2 arredondando, ou se arredondar muito, 4 joules. Eu vou usar o super arredondado aqui só para facilitar. Então, ok? Então, 1 caloria por grama grau Celsius, esse calor específico, na verdade, é de 4 joules por grama grau Celsius, tá bom? Então, fica de olho nessas coisas aí. Outra coisa ainda que a gente pode observar é que eu posso te pedir quanto tempo demoraria para isso acontecer, que é bastante comum essa conta. Por quê? Porque ela envolve o conceito de potência. Sabemos que potência é energia sobre tempo. Assim. A energia que eu estou falando é calor, então potência é calor sobre tempo. Posso escrever, então, que o tempo ele é a quantidade de calor que é necessária, dividido pela potência disponível. Então, fica ΔT é igual. O calor, como eu estou falando só de aquecer, de elevar a temperatura, então é o que macete.
Lembra que tem duas equações de calor. O Q macete, que é igual a mc delta T, e o Q moleza, que é igual a m vezes L. Fechou? Assim, ó. O Q macete a gente vai utilizar quando tem apenas variação na temperatura, o ΔT ali, ó. Tá vendo? E o Q moleza eu vou utilizar quando tem uma mudança de fase. Gelo derreteu, Q moleza, mudança de fase. O gelo simplesmente aqueceu, né? Então, o gelo não, perdão. A água simplesmente aqueceu. Se a água simplesmente aqueceu, então ela está falando aí do Q moleza, do Q macete, perdão. Me distraí aqui. O Q macete, ele é apenas para variação na temperatura. No meu caso, é um aquecedor que faz a água ir de 10 para 90 graus Celsius. Não houve mudança de fase. A água vai mudar de fase a 0 graus, que seria fusão, e a 100 graus, que seria sua ebulição. Não é o caso que eu estou analisando. Eu estou de 10 a 90 apenas. Tudo bem? Então aqui eu vou fazer o Q macete, mc delta T, e dividir isso pela potência, como a gente estava discutindo aqui antes. Daí, pessoal, é simplesmente fazer. Ó, a massa, ela é de 500 gramas, né? Então, 500 no lugar da massa. O calor específico são 4 joules por grama grau Celsius. Então, as unidades vão bater, porque eu tenho 500 gramas, 4 joules por grama grau Celsius. Já cortou ali o grama. Tchá, tchá, tá vendo? Vezes a variação de temperatura, que é grau Celsius, que é 90 a final, menos a inicial, que é 10. Vai cortar o grau Celsius também. E divide isso tudo pela potência. O tempo, então, seria aqui 500 vezes 4 vezes 80. E a potência eu também sei, a potência é 2000. Então, é só cortar aqui agora. 2, 3, 1, 2, 3, tá vendo? Vou fazer 4 vezes 5, 20, por 2 dá 10, então. Então, 10 segundos para fazer essa transferência aí de calor. Tranquilo? Isso, joule, potência, isso aí, tá bom? Então, nesse caso ali, 580, isso aí, ok. Então, como é a potência alta, né, ela consegue aquecer rapidamente esta água. O que eu observei, então, nessa continha, galera? Observei que eu estou conseguindo saber a quantidade de tempo que foi gasta nesse aquecimento. A potência é o fator que limita esse aquecimento. Então, a potência é 2.000 watts, ou ela é 500, ou ela é 1.200. O valor que ele te der envolve essas contas. Potência, energia sobre tempo. Como a energia a gente está falando de calor, então potência é calor sobre tempo. Então, fica de olho, observe isso aí com tranquilidade, tá bom? Bom, galera, vou mudar agora um pouco o assunto e ainda varrendo nessa quantidade enorme de assuntos que a gente está trabalhando, mas a próxima aqui fala sobre a hidrodinâmica. Então, nós temos dois conceitos bem importantes na hidrodinâmica. O primeiro de vazão, a gente está usando a letra Z para representar, e ela é a quantidade de volume que flui em um certo tempo. Só que existe uma outra equação para vazão, que você aprendeu lá da equação da continuidade, que é área vezes velocidade. Então, lembra sempre que é um parzinho de equações, hein? Vazão são duas coisas, tá? O que é legal de você olhar aqui? A vazão está representando, então, qual é o volume de água, vou pegar assim como exemplo, que está passando através de um certo local e a cada instante de tempo. Então, eu vou pegar lá, está passando 5 litros a cada minuto. Essa é a vazão, é a ideia de quanto de volume flui através de cada unidade de tempo, beleza? Então, no caso aqui, eu tenho área, esta área aqui determinada, e tenho ainda a velocidade, velocidade 1, velocidade 2, tudo bem? Nesse contexto, eu quero determinar aqui a vazão a partir dessas combinações. Então, já sei que são duas equações, e ainda posso relembrar a equação da continuidade. O que a equação da continuidade mostra? A vazão que estiver entrando desse lado, ela tem que ser a mesma vazão que está saindo do outro lado dessa tubulação. Isso mantém a continuidade de fluxo, ou seja, tem uma quantidade de água entrando e a mesma quantidade saindo. Porém, elas fazem isso em configurações diferentes. Como eu sei que a vazão ela é área vezes velocidade, então eu consigo responder esse tipo de coisa. Ó. A vazão do lado 1 é igual à vazão do lado 2, área 1
vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2, tá vendo? Como eu sei que nesse meu exemplo, a área 1, aqui no meu desenho, ela está menor que a área 2, então eu vejo o seguinte, ó, a área 1 ela é pequena. Significa que a velocidade com que ele está fluindo é uma velocidade grande. Fechou essa ideia? Igual do outro lado, a área 2 ela é grande. Significa então que a velocidade 2 será pequena. A vazão se mantém a mesma, mas a relação entre área e velocidade fica diferente. A velocidade veio maior e ficou menor. Nesse meu exemplo aí, mudou de velocidade. Então, vale a pena a gente relembrar isso aí também, tá? Vazão é volume sobre tempo, então fica de olho porque tem bastante coisa simples que você consegue responder só com esse conceito, tá? Bom, vou falar mais uma aqui. Isso. Uma outra coisa importante também é a gente relembrar como calcula esses volumes aqui, porque às vezes isso é relevante, hein? Vai cair um caso aí para vocês, né, o mais comum, que é de ter formas geométricas clássicas. Vou pegar aqui um cilindro, por exemplo, que é um clássico. Olha lá. E vou pegar aqui um prisma com base retangular. Construir eles aqui rapidinho. Mas esses dois caras aqui têm a mesma lógica, né? A mesma estrutura. Então você não precisa ter dor de cabeça não, hein? Aqui vou ligar com cores diferentes para não ficar muito igual. Assim. Assim. Meu desenho aqui não está muito bom. Eu vou fazer assim, ó. Beleza. Bom, de maneira geral, o que que acontece? Se você calcular a área da base, que é essa área preenchida aqui, e a altura, a área da base vezes a altura é o que a gente conhece como volume. Então, prismas assim, ó, de base reta, né, que essa base aqui ela tem uma figura geométrica plana e ela se estende até o topo. Então, a área da base vezes a altura é o que permite determinar o volume, ok? Relembrando aí conceitos fundamentais, hein? Aqui então volume e aqui a altura. Outra forma também da gente pensar nessa ideia aí de tubulações é regular a vazão, ok? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho essa tubulação e a área dela, aí eu vou pegar um valor fictício, tá? É 0,2 metros quadrados. Quando eu comparo com esse registro, ele consegue reduzir uma porcentagem dessa área. Vou imaginar então que ele reduza 50% dessa área. Então, a área 1 é 0,2 e a área 2, passando através do registro, vai para 0,1 metro quadrado, porque ele reduziu 50%. Tudo bem? Nisso, eu quero entender agora como é a relação das velocidades. Se existir uma velocidade 1 aqui de 20 metros por segundo, chutando, hein? Chutando. Qual vai ser a velocidade 2? Tudo bem? Então dá para a gente relacionar, né? Você sabe a equação da continuidade. A1V1 é igual a A2V2. Deixa eu fazer o V mais assim, para você não confundir. Isso. A2V2. E aí basta jogar valores. Bom, a primeira área é 0,2. A velocidade é 20. A segunda reduziu 50%. Aí você calcula a porcentagem aí, né? No caso é fácil, 50% é metade. 0,1. E V2 eu não sei. Aí eu vou encontrar agora. V2 será 0,2 vezes 20 sobre 0,1. Então, V2 será 0, aqui eu posso aumentar os dois ao mesmo tempo, né? Se você quiser aumentar uma casa em cima ou embaixo aqui, tanto faz, né? Mas vai dar 2 esse valor. Vezes 20. Velocidade é 40 metros por segundo. Ok, então?
Então, consigo encontrar essa velocidade. Equação da continuidade, de novo relacionando a ideia de vazão, ok? Sem nenhum grande problema, né? Vamos ver o que mais aqui a gente tem para trabalhar. Vamos falar de leis de Kepler. Na parte de gravitação, nós temos duas partes, né? A cinemática dessa etapa, que são as leis de Kepler, e a dinâmica, que é a lei de Newton para a gravitação, que é a lei de gravitação universal, ok? Nas leis de Kepler, o que a gente aprende são coisas relativamente simples. Estou aqui fazendo uma revisão rápida, né? Então eu vou acabar perdendo a sensibilidade de alguns conceitos, mas a essência geral é o que eu estou dizendo aqui, hein? Na primeira lei, nós sabemos que ela vai falar sobre as órbitas. As órbitas são, então, elípticas. Então, elas têm formato de uma elipse. Segunda lei, ele vai em intervalos de tempos iguais, então ΔT para cá e ΔT para cá, ele varre áreas iguais. Então, é legal isso, né? O que isso mostra? Que o planetinha vai assumir velocidades diferentes. Se eu pegar a velocidade dele, vou chamar aqui V1 e aqui V2, V1 é diferente de V2, elas são valores que não se mantêm constantes. A V2, inclusive, é uma velocidade maior do que a V1, porque ele andou mais distância ali, ok? Então, eu consigo relacionar isso também, hein? E na terceira lei, aí a gente vai relacionar o raio médio da órbita com o período. Isso é interessante. Essa ideia é a parte matemática, né, das leis de Kepler, que é período ao quadrado sobre r ao cubo é igual a um valor constante. Então, eu posso comparar dois planetas. E isso aqui costuma cair bastante em prova. Então, eu coloco lá, ó, período 1, período 2, raio 1, raio 2. Como eles dão sempre o mesmo valor constante, se eu pegar período sobre raio, né, período ao quadrado sobre raio ao cubo, do outro lado, período ao quadrado, raio ao cubo, como dá sempre o mesmo valor, consigo resolver isso, tá? E aí eu posso comparar dois planetas diferentes utilizando a terceira lei de Kepler. Vou tentar te mostrar como aqui embaixo, olha. Imagina que eu tenho, né, diversos planetas no nosso sistema solar e eu preciso aqui fazer comparações. Bom, raio da Terra, 1 unidade, período 365 dias. Consigo fazer essa comparação para outros planetas aí. Então eu vou pegar Terra e Marte. Então, ó, raio da Terra. Raio Terra é 1 unidade. Período da Terra é 1 unidade, 1 ano. Então, uma UA e 1 ano. Marte, vou arredondar o raio para 1,5 e o período, quanto tempo dura, ok? Aí eu consigo mexer aqui, ó, consigo escrever período ao quadrado sobre r ao cubo da Terra, do 1, é igual a período ao quadrado sobre r ao cubo do 2, que seria Marte. Vou aplicar valores. Para a Terra, eu tenho 1 ao quadrado sobre 1 ao cubo, igual a período de Marte, que eu não sei, sobre r ao cubo, que seria 1,5 elevado ao cubo, tá vendo? Aqui é fácil, né? Vai ficar t ao quadrado igual a 1,5 elevado ao cubo. E ainda consigo escrever que o período ele é a raiz quadrada de 1,5 ao cubo, ok? Como isso aqui é um valor estranho, vou deixar assim, porque o número aqui não é tão relevante para a gente, é mais o processo. Então, percebeu que eu consegui comparar dois planetinhas? Ó? Olha lá. Consegui comparar como esses planetinhas têm o seu período e o seu raio da órbita. Como que eu fiz isso? Através da terceira lei de Kepler, essa ideia de que período ao quadrado sobre raio ao cubo dá sempre um valor constante, ok? Então, mexo aí, ó. Olha aí que interessante, tá? Consigo comparar esses dois planetinhas tendo o período e o raio da órbita, ok? Não precisa ter todos os valores. Desses 4, você precisa ter 3, né? Então, resolve bem. Quais são as perguntinhas que costumam surgir também, hein, galera? Aí vale bem a pena você ficar de olho, ó. Imagina o seguinte, eu tenho lá um planeta e aí o período dele é de 2 anos. E o raio da órbita é de 3 UAs. Tô chutando, tá? Ok? Só para a gente ter um número aqui para trabalhar. Aí eu tenho outro planeta que o raio dele é 2 vezes o raio do primeiro planeta. O que vai acontecer então com o período dele? Entende? Aí isso aqui é uma questãozinha clássica. Você vai jogar T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo
igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo e jogo os valores. 2 ao quadrado sobre 3 ao cubo é igual a T ao quadrado sobre... o R2 é 2 vezes R1. O R1 é 3, então vale 6, né? 6 ao cubo. Aí percebe que a única variável é o T, ó. Você vai conseguir encontrar esse T aqui sem nenhum grande problema, hein? Beleza? E aí, isola aqui. Elevar ao quadrado, elevar ao cubo é cansativo, mas é um processo lógico, um processo que você montou, organizou, já vai acertar, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que é relevante. Bom, aqui encaixe de mangueiras, quando elas têm tubulações diferentes, eu acabei já falando desse exemplo antes. Por fim, aqui vamos falar, aproveitando ainda a gravitação, a ideia de que a aceleração da gravidade ela não tem um valor fixo de verdade, entende? Isso depende de alguns fatores. Então, qual é o grande lance? Você sabe que a força gravitacional proposta pelo Isaac Newton, ela é Gzão, massa maior, massa menor, sobre distância de centro a centro, então tem que saber colocar isso aqui com calma, ao quadrado, ok? A gente coloca até um Rzinho aqui ao quadrado. Aí é a distância do centro até o centro, lembra disso, hein? Ok? Nesse contexto, o que está acontecendo? A força gravitacional me dá ela é calculada através dessa equação, ok? Bom, o que eu vou fazer de interessante com isso agora? Quero determinar como que é a aceleração da gravidade. Para um corpinho que está aqui assim perto da Terra, a força que puxa ele é o peso. Então, o peso que é a força gravitacional, a Fg. Força-peso é massa vezes aceleração, no caso, a aceleração da gravidade, então é mg. E força gravitacional é Gzão, mzão, mzinho, sobre distância ao quadrado. Dá para cortar as massas, plim, plim, viu? Fica então que a aceleração da gravidade Gzinho, ela é Gzão, mzão, sobre a distância centro a centro ao quadrado. Essa distância aqui que começa a ficar interessante. Porque a gente pode escrever essa distância, como está aqui na figura, ó. Essa distância, ela é o raio da Terra mais essa altura h que o corpinho se encontra. Então, aqui você pode escrever aquela distância como sendo raio da Terra mais a altura h. Então, Rzão, que é o raio da Terra, e a altura h. Essa seria a distância total, que a gente chama de R, distância centro a centro. Então, aqui fica Gzinho igual a Gzão, mzão, sobre a distância, que é R mais h, e eleva tudo ao quadrado, tá vendo? Aí vem perguntas interessantes, como, por exemplo, imagina, então, que essa aí é a aceleração da gravidade. Você sabe agora que ela varia de acordo com a altura. Aí eu vou pegar uma altura de 3 vezes o raio da Terra. Quanto vale a gravidade a essa altura? Ou seja, está aqui a Terra, está aqui o raio dela. Aí você vai passar ainda desse raio mais 3 raios, 3 vezes o raio dela. Então, da superfície até esse ponto tem 3R. Como é que você calcula a aceleração da gravidade? Fácil demais, velho. Gzão, mzão, sobre R mais 3R. E eleva tudo ao quadrado, fechou? Então, Gzinho vai ser Gzão, mzão, sobre R mais 3R dá 4Rs ao quadrado. Aí, olha que interessante. Gzinho é Gzão, mzão, sobre 4 ao quadrado, 16, vezes R ao quadrado. Acontece que a aceleração da gravidade normal, ela é G igual a Gzão, mzão, sobre a distância na superfície, que é apenas o raio ao quadrado. Ou seja, toda vez que eu ver isso aqui, eu sei que isso aqui vale 10, que é o 10 metros por segundo que a gente está acostumado. E ele aparece aqui, ó, Gzão, mzão, R quadrado. Então isso aqui vale 10, ué. Fechou? Então, quanto é a nova aceleração da gravidade lá em cima? Ela é 10, né, sobre o 16 que estava aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, ela é 10 sobre 16. Aí, faz a continha aí para terminar. Não vou terminar porque o valor não é importante. Mas percebeu o método? Você sabe que a aceleração da gravidade é Gzão, mzão, sobre raio da Terra, porque a gente calcula até a superfície.
E se eu aumentar essa altitude? Você sabe até que vai ficar com menos gravidade. E quanto menos? Qual é o valor? Quantas vezes o raio da Terra subiu? Se subiu 3 R's, mais o raio da Terra deu 4 R's. Joguei lá 4R, deu 16R quadrado. Gzão é emissão sobre R quadrado vale 10. Aí eu combinei na outra equação. Gzão é emissão sobre R quadrado, troquei por 10, ficou 10 sobre 16. Aí encontrei a nova aceleração da gravidade. Isso também é bem comum de aparecer em questões. Tudo bem? Bom, galera, espero que tenham gostado, que tenha sido importante e até a próxima.